Olá, turma! A aula de hoje é sobre os princípios da dinâmica. Nesta aula, estaremos continuando a debater o assunto de princípios da dinâmica e irei abordar com vocês os seguintes temas: força de tração e roldana ou polias. Então, começando com força de tração, vamos à definição. O que é tração? Pessoal, tração é uma força que irá agir sobre fio, corda ou algo semelhante toda vez em que este objeto estiver tensionado. Por exemplo, ao armar uma rede, essa rede armada, no caso amarrada em cordas e na viga ou na parede ou alguma coisa que dê sustentar ela, essa corda estará esticada no momento que alguma pessoa entrar na rede. Nesse momento, haverá uma tração sobre a corda estará tracionada. Isso significa que haverá uma força sobre a corda. Essa força é chamada de força de tração. É quando um veículo que está quebrado numa estrada, ele é rebocado por outro. Como é que ele é rebocado? É amarrado uma corda na frente do veículo quebrado e a outra extremidade da corda é amarrada num veículo que irá puxá-lo. No momento que o veículo começa a puxar o outro, essa corda ela fica esticada. Então, ela fica tracionada. Essa tração é a ação de uma força que está sobre a corda agindo nos dois veículos simultaneamente. Então, para compreender melhor como isso funciona, vamos à seguinte ilustração. Nessa ilustração, eu tenho aqui dois blocos. Um bloco maior, que vou chamar ele de bloco A, e um menor, que vou chamar de bloco B. Esses dois blocos eles estão ligados através de um fio. Esse fio ele é um fio ideal. O que é um fio ideal? Fio ideal é aquele fio onde a sua massa ela é desprezível para o sistema. A gente não vai considerar a massa dele. As suas dimensões também não importam. A gente vai deixar de lado a dimensão desse fio. E também ele será um fio inextensível. O que é isso? É um fio que não estica. Esse fio não tem a capacidade de aumentar e nem de diminuir o seu tamanho. Nessa situação, o fio ele ainda não está tracionado. Por quê? Porque não há ação de uma força que irá esticá-lo, que irá tensioná-lo. Então, a partir do momento que agir uma força, ele será tracionado. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma força que irá puxar o bloco B sentido para a direita. Essa força que puxa o bloco B para a direita irá fazer com que esse bloco B se desloque para a direita e, por consequência, o bloco A será também puxado para a direita. Por quê? Porque ele está ligado com o fio. Nessa situação aqui, o fio ele estará puxando o bloco A para a direita, está aqui representado. Essa força que puxa para a direita, que está através do fio, é chamada de força de tração. Vamos chamar ela de tração T1. E, pela terceira lei de Newton, toda ação existe uma reação. Já que o bloco A está sendo puxado para a direita, o bloco B, por causa desse fio, ele é puxado para a esquerda. Ele é puxado para trás. E quem puxa ele para trás é o fio. Por que o fio puxa para trás? Devido à ação da terceira lei de Newton, ação e reação. Se o fio puxa o bloco A para a direita, esse mesmo fio irá puxar o bloco B para a esquerda. Então, no caso aqui, nós temos a tração T2. Detalhe, pessoal. A tração T1 e a tração T2, elas ocorrem sobre o mesmo fio. Isso significa que a tração T1 tem que ser igual à tração T2. Por que é igual? Por causa que ela obedece à terceira lei de Newton. Lembra que para toda ação existe uma reação de mesma direção, sentidos contrários e mesma intensidade? Pois é. Então, significa que o módulo da tração T1 tem que ser igual ao módulo da tração T2. Então, não existe T1 e T2. Nessa situação, como a força acontece no mesmo fio,
vai existir apenas a força de tração T. Esses sistemas que nós iremos analisar, por enquanto, são sistemas que eles estão localizados em um plano que não tem atrito. Imagina só que essas duas caixas estão num piso liso, completamente liso, sem atrito nenhum. Pois é, então, estaremos analisando essas forças de tração em sistemas sem atrito. Devido à ação dessa força F que está atuando no sistema, o sistema todinho irá acabar se movimentando sobre o piso. Nessa situação, existirá a ação de uma força resultante. Por quê? Porque ele irá se movimentar de maneira que sua velocidade vai aumentar continuamente. Dessa forma, a força resultante irá aparecer. Se eu considerar todo o sistema, essa força resultante que atua, ela teria que ser igual à força F, mas isso considerando todo o sistema. Se eu for considerar a força resultante sobre o bloco A, como é que ficaria? A força resultante sobre o bloco A teria que ser igual à força total que atua sobre o bloco A. E observa só que quem está atuando sobre o bloco A é somente essa força aqui, que é a força de tração. Então, a força resultante sobre o bloco A é igual à força de tração T. E quem é a força resultante que atua sobre o bloco B? A força resultante que atua sobre o bloco B tem que ser igual à somatória de todas as forças que atuam em cima do bloco B. E olha só, quem atua em cima do bloco B é a força F e a força de tração. São essas duas forças que estão atuando aqui no eixo horizontal. Lembrando o seguinte, que a força peso, eu não vou mexer com ela, por quê? Porque a força peso irá ser anulada com a força normal, pois sabemos que nessa situação o bloco B ele não vai nem subir e nem descer. Como a força F ela é maior, por que eu sei que ela é maior? Porque nessa situação o bloco irá se deslocar para a direita. Se ele fosse para a esquerda, eu diria que a tração seria maior. Então, nessa situação, a força F é maior do que a tração. Eu vou colocar a força F primeiro, menos a tração em segundo. Então, a força resultante que atua sobre o bloco B será igual à força F menos a tração. Então, aqui tem uma expressão para a força resultante em B, a expressão para a força resultante em bloco A e a expressão para a força resultante considerando a força F. Lembrando o seguinte, pessoal, que força resultante, segundo a segunda lei de Newton, ela é dada como sendo a massa vezes a aceleração. Roldana ou polia. Essa roldana, também conhecida como polia, ela é um mecanismo que ela é bastante utilizado, principalmente em obras, em guindastes, e ela é um equipamento que serve justamente para facilitar a suspensão de objetos considerados como objetos pesados, e melhor falando, objetos que têm grande quantidade de massa. Essa roldana, ela pode ser classificada em dois tipos. Existe a polia fixa, que é uma polia que você vê aqui no exemplo, que ela gira em torno do próprio eixo, permite a alteração da direção e do sentido da força, porém, ela não modifica a sua intensidade. Por exemplo, se eu coloco um objeto aqui que tem uma massa m e aqui eu aplico uma força para baixo, uma força F, essa força, como está sendo aplicada sobre essa corda, sobre esse fio, ela estará puxando esse bloco diretamente para cima. Agora, qual é a força que estará agindo sobre o bloco para puxá-lo para cima? Nessa situação, essa força também será F. Por exemplo, se essa força tiver o valor de 20 newtons, essa força que está puxando para baixo também vale 20 newtons. Se a de baixo vale 30, a de cima também vale 30. Essa roldana, ela não irá modificar a intensidade da força que você deve aplicar para suspender esse bloco.
Outro caso, nós temos a polia móvel. O que será essa polia móvel? A polia móvel, como você vê aí na ilustração, é uma polia que também gira em torno do próprio eixo. Dessa vez, essa polia ela tem a capacidade de se deslocar. Ela pode, no caso, subir ou então ela pode descer, dependendo aí da situação. Ela altera também o sentido da força, sendo assim, a força ela pode ter um sentido ou então ela pode ter outro sentido, dependendo aí de como será aplicado. E também esse tipo de polia, ele modifica a intensidade da força necessária para erguer o objeto. Agora, como é que a polia móvel altera a intensidade da força? Por exemplo, supondo que esse objeto ele tem uma massa de 18 quilos. Por consequência, considerando que a aceleração da gravidade aqui é de 10 metros por segundo ao quadrado, esse objeto terá um peso que irá puxar diretamente para baixo e esse peso tem uma intensidade de 180 newtons. Peso igual a 180 newtons. Considera aí que o peso é a massa multiplicado pela gravidade. Dessa forma, o único jeito de poder erguer esse objeto seria executando uma força mínima para cima com intensidade de 180 newtons. Como sabemos, esse fio aqui estará tracionado, então, para baixo aqui, teria que ter uma força mínima de 180 newtons. Considerando essa força de 180 newtons, temos a seguinte situação. Quando eu aplicar uma força nessa corda, puxando aqui para baixo, uma força F, nessa situação, essa força também é aplicada desse lado aqui. Também será uma força F. E, por consequência, essa força F também está aqui, ó, desse lado. O interessante a saber é que essa força F, tanto do lado direito como do lado esquerdo dessa polia móvel, quando somada as duas forças, o resultado mínimo tem que ser igual a essa força de 180. Então, se eu pegar essas duas forças, somando, ó, força F mais a força F, o resultado mínimo que ele tem que encontrar é de 180 newtons. Então, aqui nós temos um total de 2F. 2F tem que ser igual a 180. Então, passando 2 dividindo, a força F tem que ser igual a 180 dividido por 2. Assim, a força F é igual a 90 newtons. Então, o que foi que aconteceu aqui? Quando eu coloquei uma polia móvel no sistema, a força necessária para erguer esse objeto passou de 180 newtons para 90 newtons. Por quê? Porque essa força ela acabou se dividindo em 2. Mas e se eu colocasse outra polia no sistema? Como é que ficaria? E agora, nesse sistema, qual seria a intensidade de uma força aplicada nessa corda para poder erguer esse bloco de massa M? Vamos considerar que, nesse caso, esse bloco terá um peso que irá puxar para baixo um peso P. Considerando que o peso P do bloco é a mesma tração na corda que puxa o bloco para cima, e essa tração puxa essa primeira roldana móvel para baixo, no caso, quem puxa para baixo aqui é o peso P. Esse peso P ele será distribuído metade para este lado da corda. Então, nós temos aqui metade do peso, que é o P dividido por 2, e a outra metade vem para cá. Aqui será o peso P também dividido por 2, que somado esses dois casos, vai dar o peso P. Essa metade que veio aqui para a esquerda, ela será dividida novamente por 2. Então, aqui, metade desse peso vem para cá e a outra metade vem para cá. Essa metade da metade que veio para esse lado
será o peso P sobre 4. E esse peso P sobre 4 será dividido novamente por 2, e metade virá para esse lado e a outra metade para esse lado. Metade de peso sobre 4 será peso sobre 8. E, por fim, novamente, esse peso que vem para esse lado aqui será dividido novamente por 2. Então, vem uma parte para cá e a outra parte para cá. E o resultado será peso P sobre 16. Então, como você pode observar, no final das contas, essa força F será igual ao peso P dividido por 16. Então, se existe somente uma polia móvel, a força seria o peso dividido por 2. Se fosse duas polias móveis, seria o peso dividido por 4. 3 polias móveis, peso por 8. 4 polias móveis, peso dividido por 16. Lembrando que essa última polia aqui, ela não é móvel. Essa última polia aqui, ela é uma polia fixa. Então, polias móveis nós temos 1, 2, 3, 4 nesse sistema. Com isso, nós podemos formular uma expressão para calcular essa força. Essa força que deve ser aplicada, ela teria que ser igual ao peso P dividido por 2 elevado a n. O que seria esse n? N é o número de polias móveis que tem no sistema. Por exemplo, aqui nesse caso nós temos 4 polias móveis. Então, nesse caso, eu poderia escrever assim, que a força é igual ao peso P dividido por 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é igual a 16, porque será 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Mas e se fosse a polia fixa? No caso da polia fixa, pessoal, essa força que vai ser aplicada tem que ser igual ao peso. Então, polia fixa, a força é igual ao peso, não muda. Porque a polia fixa ela não tem a capacidade de alterar a intensidade da força. Então, vamos resolver alguns exemplos. Temos aqui o exemplo número 1. 3 blocos A, B e C são ligados por fios ideais de acordo com a figura. A superfície de apoio é horizontal e tem atrito desprezível. A intensidade da força F, também é horizontal, é de 13,5 newtons. Determine, letra A aceleração dos blocos e letra B, a força de tração nos fios. Para a letra A, vamos fazer o seguinte. Não vamos analisar esses blocos separadamente, tudo bem? Vamos juntar todos eles em um só. No caso, você pode observar que o bloco A tem massa de 1 kg, o B tem massa de 1,5 kg e o bloco C tem 2 kg. Então, vamos juntar todas essas massas num bloco só. Dessa forma, nós teremos a seguinte expressão. Os 3 blocos somados juntos resultam em 4,5 kg e a força que puxa eles 3 é de 13,5 newtons. Como o bloco ele vai se mover, existe força resultante no sistema. Nessa situação, a força resultante, nós sabemos que ela é igual a massa vezes a aceleração, e essa força resultante também terá que ser igual à força total que puxa os blocos. Essa massa aqui é a massa total dos blocos, é uma massa de 4,5. A aceleração nós não sabemos, é o que queremos encontrar, igual essa força F, que é o que puxa tudo, que vai dar 13,5. Nesse caso, a aceleração é igual a 13,5 dividido por 4,5. Assim, nós temos que a aceleração ela é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. E daí encontramos a letra A. A aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Agora, a letra B. A força de tração nos fios. Então, pelo esquema, nós temos aqui que o bloco A está ligado no B e o B está ligado no C.
Vamos chamar aqui o fio que liga o bloco A com o bloco B de fio 1. E aqui nós vamos ter o fio 2, que é o fio que liga o bloco B com o bloco C. Nessa situação, existe uma tração que irá puxar o bloco A para frente, e aqui nós temos uma tração que puxa o bloco B para trás. No caso, essa tração vamos chamar de tração T1. E aqui também é a tração T1. O bloco B ele é puxado para frente através de uma tração T2. E essa tração T2 puxa o bloco C para trás. Então, aqui nós temos tração T2. O nosso objetivo aqui na letra B é encontrar a tração T1 e a tração T2. Então, o que eu vou fazer aqui? Pessoal, para encontrar essa tração T1 e T2, existem várias maneiras. Eu vou usar a seguinte: eu vou isolar as forças. Por exemplo, vou pegar aqui o bloco A e vou analisar todas as forças que estão atuando sobre o bloco A. Você pode observar que as forças todas que eu estou vendo nesse momento aqui, que atuam sobre ele, é a força de tração T1. E o bloco A, ele está em movimento. Por que ele está em movimento? Por causa dessa força F que está puxando todo o sistema. Já que ele está em movimento, existe uma força resultante sobre o bloco A. Então, com isso, já posso ter meu ponto de partida, que é calcular a força resultante sobre o bloco A. E essa força resultante tem que ser igual à tração T1. Como ele está em movimento, a força resultante também será igual à massa vezes a aceleração. Mas de quem é essa massa? Essa massa tem que ser a massa do bloco A. Então, a tração T1 tem que ser igual à massa do bloco A, e a massa do bloco A está aqui, é 1 kg, multiplicado pela aceleração. E a aceleração, nós já sabemos que ela é 3. Por quê? Porque o bloco A, o bloco B e o bloco C, eles estão presos através de um fio. Então, se um tem aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, o outro também terá a mesma coisa. Então, nesse caso, vai ser multiplicado pela aceleração, que vale 3. Assim, a tração T1 tem que ser igual a 3 newtons. E daí está respondida a tração T1. Falta a tração T2. Para a tração T2, você pode usar o bloco B para responder ele, ou então pode usar o bloco C. Eu vou usar os dois casos, tudo bem? Eu vou fazer aqui através do bloco B. Vou isolar esse bloco B, todas as forças que estão agindo sobre ele. Observa aqui que quem age sobre o bloco B é a força T1 e a força T2. Quem é a maior? É a força de tração T2 ou a força de tração T1? Se o bloco está se movendo para a direita, quem é maior é o T2. Se ele se mover para a esquerda, o maior vai ser o T1. No caso, como sabemos, ele vai para a direita, o maior é o T2. Nessa situação, a força resultante sobre o bloco B, tem que ser igual à tração 2, que é a maior, menos a tração T1. Mas como é que calcula essa força resultante em B? É a massa do bloco B multiplicado pela aceleração. Então, vamos ficar assim. Tração T2, eu não sei quanto equivale, menos a tração T1, eu já sei quanto equivale. Ela vale 3. Igual a massa do bloco B, foi informado que é 1,5 kg, multiplicado pela aceleração, que encontramos na letra A, que vale 3. Então, a tração T2 é igual a 1,5 vezes 3 vai dar 4,5. E esse 3 que está negativo, passou para o outro lado, ele fica positivo, então fica mais 3. Assim, a tração T2 é igual, somando tudo aqui, 7,5 newtons. E está aí, está respondida a letra B. Mas e se eu isolasse o bloco C? Ia encontrar uma resposta diferente? A resposta é não. Ia encontrar a mesma resposta, que é 7,5. Eu vou isolar aqui, o bloco C. Vamos isolar ele para encontrar
a tração T2? Você vai verificar que é a mesma resposta. Então, aqui, ó. No bloco C, haverá a existência de uma força resultante, porque ele está sob a ação de uma força F. Então, essa força resultante sobre o bloco C, ela é igual o quê? Vai ser igual à força que está puxando ele para a direita, que é a maior força, a força F, menos a força de tração que puxa para trás, que é a tração T2. Como ele está se movendo, isso é igual a massa vezes a aceleração. A massa sendo a massa do bloco C. Sendo assim, essa força F, nós sabemos que ela vale 13,5. Vamos colocar 13,5 menos a tração T2, que digamos que não saibamos quanto ela vale, igual a massa do bloco C, sabemos que é 2 kg, vezes a aceleração, que vale 3. Eu vou pegar esse 13,5, passar para o outro lado. Aqui vai ficar menos a tração T2, igual a 2 vezes 3, 6, menos 13,5. Então, menos a tração T2 é igual a menos 7,5. Como tem menos dos dois lados, podemos multiplicar tudo por menos 1. Assim, encontramos tração 2 igual a 7,5 newtons. Observa que a tração T2 deu o mesmo valor que encontramos aqui. Então, nessa situação, tanto faz se você isolar seu bloco B ou bloco C, o resultado é o mesmo. Exemplo 2. 3 blocos de gelo, G1, G2 e G3, são ligados por fios ideais, como podemos ver na figura. O atrito com a mesa é considerado desprezível e a polia, dispositivo que muda a direção do fio, também é ideal. As massas dos blocos são conhecidas e valem respectivamente 3 kg, 2 kg e 5 kg. A aceleração gravitacional local é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, calculem. Letra A, a aceleração dos blocos. E letra B, a força de tração em cada um dos fios. Muito bem, então vamos identificar aqui o que nós temos. Foi dada a massa dos blocos. O primeiro bloco é de 3 kg, então esse aqui, que é o G1, vai ser 3 kg. O segundo, que é o G2, é 2 kg. E o terceiro aqui vai ser 5 kg. Então esse. Como os blocos eles estão numa situação onde não existe atrito, o sistema ele acabará sendo deslocado em relação ao eixo horizontal, ele se deslocará sentido para a direita. Por quê? Porque esse bloco G3 ele irá descer devido à ação de seu peso e, como consequência, esses blocos serão puxados todos para a direita. Se o peso puxa aqui para baixo, aqui nesse fio existe uma tração que estará puxando esse bloco para cima. Essa tração que puxa para cima é a mesma tração que puxa o bloco 2 para a direita. Então, no caso, se nós chamarmos essa tração aqui de tração T1, aqui existirá uma tração T1. O segundo fio puxa o bloco G2 para trás, para a esquerda. Então, aqui existe uma tração T2. E esse mesmo fio puxa o bloco G1 para a direita. Então, aqui é a tração T2. Então, o que nós vamos fazer aqui? Para encontrar a aceleração mais facilmente, vamos estar determinando a força resultante que age sobre cada bloco. Começando aqui sobre o bloco G3, sobre o bloco 3, haverá a existência de uma força resultante. Essa força resultante que age sobre o bloco 3, ela é o resultado da soma de todas as forças que tem sobre ele. Então, eu vou colocar aqui. Força resultante no bloco 3 é igual, como o peso ele é maior, porque o bloco irá descer,
eu vou colocar que é o peso, primeiro, menos a força contrária a ele, que será a tração T1. Sabemos também que a força resultante é dada pela relação massa vezes a aceleração. Então, tudo isso aqui tem que ser igual à massa do bloco 3 multiplicado pela aceleração. Assim, nós temos que o peso do bloco 3 será de 50 newtons. Por que 50? Lembra que peso é a massa do bloco, que é 5 kg, multiplicado pela gravidade, que aqui foi dito que vale 10. Então, vai dar 50. Menos a tração T1, que não sabemos quanto é que vale, igual a massa do bloco 3, que é 5, multiplicado pela aceleração A, que também não sabemos. Nessa parte aqui de cima, nós não vamos analisar as forças separadamente, tudo bem? Vamos analisar as forças como se esses dois blocos formassem um só. Então, vamos analisar ele no total, tudo bem? Nessa situação aqui, haverá a existência de uma força resultante. Essa força resultante tem que ser igual à ação de todas as forças no sistema. E quais as forças que atuam aqui no sistema? Quem é que vai puxar todo o sistema aqui? Quem irá puxar tudo será a tração T1, que é a tração que está lá na frente. Ela que irá puxar tudo para a direita. Então, essa força resultante será igual à tração T1. E, como sabemos, força resultante também é dada pela massa vezes a aceleração. Essa massa aqui não é a massa do bloco 1 e também não é a massa do bloco 2. É a massa dos dois blocos juntos. Então, será a massa total. Vou colocar a massa total aqui. Então, assim, nós temos que a tração T1 será igual à massa total. Quem é a massa total? É a massa do bloco 1, que vai ser 3 kg, somado com a massa do bloco 2, que é de 2 kg, multiplicado pela aceleração. Então, assim, a tração T1 é igual a 3 mais 2, nós temos 5A. Nós sabemos que a tração T1 é igual a 5A. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, é substituir essa tração T1 que temos aqui, e no lugar dele vamos colocar 5A. Assim, nós vamos encontrar 50 menos, no lugar de T1, 5A, igual a 5A. Esse menos 5A passa para o outro lado, ele vai ficar positivo. E vamos ter 50 igual a 5A mais 5A. Assim, 50 será igual a 10A. Passo 10 dividindo, encontramos que A é igual a 50 dividido por 10. Isso aqui é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Aí, resolvemos aqui a letra A do nosso problema. A letra B. Letra B pede a força de tração de cada um dos fios. Então, já está mais fácil, né? Nós temos aqui uma expressão que determina a tração T1. Tração T1 é igual a 5 vezes o A. Então, a tração T1 é igual a 5 multiplicado por A, que vale 5. Logo, a tração T1 é igual a 25 newtons. Falta a tração T2. Para a tração T2, vamos fazer o seguinte. Vamos analisar a força que age aqui sobre o bloco 1. Essa força resultante que age sobre o bloco 1, ela tem que ser igual à tração T2, que é a única força que tem sobre esse bloco. E assim nós sabemos que isso tem que ser igual à massa do bloco 1 multiplicado pela aceleração. Então, a tração T2 é igual à massa do bloco 1, que é 3, multiplicado pela aceleração, que é 5. Tração T2 é igual a 3 vezes 5, nós temos 15 newtons. E daí encontramos a tração T1 e a tração T2. Exemplo 3. A figura mostra dois blocos sobre uma mesa lisa
plana e horizontal. A massa dos blocos são massa M1 igual a 2 kg e massa 2 igual a 3 kg. Ao sistema é aplicada uma força de 5 newtons de direção horizontal. Qual a intensidade da força de contato entre os blocos? Então você observa o seguinte: ao aplicar uma força sobre o bloco M1, esse bloco, ele, por consequência, empurra o bloco M2. Então, o bloco M1 aplicará uma força sobre o M2, que vamos chamar de força 1, 2, que é a força do bloco 1 sobre o bloco 2. Respeitando a terceira lei de Newton, da ação e reação, se o bloco 1 empurra o 2, o bloco 2 empurra o bloco 1. Então, existirá uma força contrária empurrando o bloco 1, e essa força será chamada de força 2-1. Sendo assim, a força 1-2 e a força 2-1, elas têm que ser iguais. Essas forças 1-2 e força 2-1, elas correspondem à força de contato do sistema. Então, nosso objetivo é encontrar essa força de contato. Assim como no exemplo 1 de tração, onde nós consideramos não 2 blocos ou 3 blocos separadamente, mas sim um todo, nós vamos fazer a mesma coisa nessa situação. O nosso primeiro objetivo é encontrar a aceleração do sistema. Então, em vez de olharmos como sendo 2 blocos, vamos olhar para o esquema como sendo apenas um bloco. Então, qual é a massa total? A massa total tem que ser igual à massa do bloco 1, que é 2, mais a massa do bloco 2, que vale 3. Então, essa massa total está valendo 5 kg. Se o bloco se move, existirá uma força resultante. Assim, a força resultante ela tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Essa força resultante que atua, ela tem que ser igual à força que está em cima deles. E a força que está sendo aplicada, ela vale F. Então, isso tudo tem que ser igual à força F. Então, no lugar do M, vamos colocar aqui a massa total, que vale 5 kg. A aceleração é o que vamos encontrar agora. E essa força que está sendo aplicada, ela vale 5 newtons. Logo, a aceleração é igual a 5 dividido por 5. Isso é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Muito bem, encontramos aqui a aceleração. Agora, para encontrar a força de contato, que pode ser a força 1-2 ou 2-1, tanto faz, nós vamos analisar a força resultante em cima de um único bloco. Então, eu vou pegar somente esse bloco aqui, que é o bloco M2, e vamos analisar a força resultante em cima dele. Então, temos aqui força resultante sobre o bloco 2 tem que ser igual à somatória de todas as forças nele. E quais são as forças que estão em cima dele? Observe que é somente a força 1-2. Então, eu vou colocar igual à força 1-2. Mas como é que calcula a força resultante no bloco 2? Ela é a massa do bloco 2 multiplicado pela aceleração. Logo, essa força 1-2, que é o que queremos encontrar, que é a força de contato, é a massa 2. A massa 2 vale 3 kg e a aceleração encontramos que vale 1. Logo, a força 1-2 é igual a 3 vezes 1, 3. E está aí. Essa aqui será a força de contato entre os dois blocos. Muito fácil, né, pessoal? Ah, mas e se eu quisesse analisar isolando o primeiro bloco e não o segundo? Se eu quisesse analisar fazendo isso aqui, separando esse caso em vez de separar o outro, nessa situação existirá duas forças que atuará sobre o bloco 1. Então, a força resultante sobre o bloco 1 tem que ser igual à força F, que é a maior que tem, pois ele vai para a direita, menos a força de contato, que é a força 2/1. Então, essa força resultante também teria que ser igual à massa
que no caso vai ser a massa do bloco 1, que eu estou analisando ele, vezes a aceleração. Essa força F foi dito que ela vale 5. Então, podemos substituir 5. A força 2,1 é o que queremos encontrar, igual a massa M1, que está valendo 2, multiplicado pela aceleração, que vale 1. Vou pegar o 5, passar para o outro lado. Vou botar aqui menos a força 2,1, igual 2 vezes 1, 2. E o 5 passou para cá, negativo, menos 5. Assim, nós temos que a força 2,1 é igual a menos 3. Multiplicando tudo por menos 1, encontramos que a força 2,1 é igual a 3 newtons. Tá aí. Então, como eu informei, você pode isolar ou o bloco M1 ou o bloco M2, que no final você vai encontrar a força de contato entre eles, tá? Lembrando que o primeiro de tudo, você sempre vai estar encontrando a aceleração do sistema, para assim ficar mais fácil a resolução do problema. Exemplo 4. Um homem tenta suspender um corpo de 600 kg por meio de uso de polias, como no esquema abaixo. Determine a força mínima que o homem deve aplicar para que ele consiga o seu objetivo. Considere que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, então aqui nós temos esse rapaz que vai aplicar uma força, ele está puxando aqui para baixo, uma força F, e a ideia é suspender esse bloco aqui, um bloco que tem 600 quilos. Qual a intensidade do módulo dessa força F? Então, considerando o seguinte, esse bloco para baixo existe um peso. E o peso desse bloco aqui será de 6.000 newtons. Então, o que está puxando todas essas polias para baixo é esse peso P. É o peso de 6.000 newtons, porque o bloco está sendo suspenso com a força mínima, que tem que ser a força P. É o mínimo que é necessário para ele poder ser erguido. Como no caso, eu tenho 1, 2, 3 polias móveis, eu vou usar aquela expressão que foi dada para vocês, que é a expressão para força quando temos polias móveis. Então, essa força ela tem que ser igual ao peso dividido por 2 elevado a n, que é o número de polias móveis. Então, a força é igual ao peso, que é 6.000, dividido por 2 elevado a n, que é 3. Então, força é igual a 6.000 dividido por 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Assim, isso aqui será igual a 750 newtons. Tá aí, final de problema. Então, pessoal, era isso que eu tinha a trazer para vocês. Eu espero ter ajudado vocês nesse estudo de princípios da dinâmica. Nos vemos na próxima aula e até mais.